Fala aí, pessoal, beleza? Então, gente, hoje o assunto que eu quero trazer para vocês é sobre contratações, né? Como que está a movimentação dessa janela de julho agora, né? Entre movimentações de entrada de jogadores que estão vindo, jogadores que estão saindo. Bom, e o primeiro jogador que eu quero falar aqui é sobre o Danilo, né? O Danilo que está no Nottingham Forest, da Inglaterra. E o que que acontece? A situação do Danilo, gente, na verdade, quem quer ele é o Lyon, né? Só que por questões burocráticas, as questões lá na França, que o Lyon está envolvido, ele não pode sair do Nottingham Forest e ir para a França jogar no Lyon. Então, o que, que o John Textor quer fazer? John Textor quer fazer o seguinte, trazer ele para o Botafogo, ficar pelo menos até a situação do Lyon se regularizar, né, com uma espécie de empréstimo, né, e depois ele seguir para a Europa pelo Lyon, entendeu? Essa é a situação do Danilo nesse momento. Gente, então, as novidades aí em relação ao zagueiro Dantas, né? Zagueiro Dantas do Novo Horizontino. Então, gente, o Novo Horizontino, ele tinha aceitado a princípio os 8 milhões que o Botafogo pagaria por esse zagueiro, né? Mas aí depois de, quando já estava tudo certo, enfim, o Novo Horizontino veio colocar algumas condições, né? Não só aceitar o dinheiro, mas algumas condições. Aí o que acontece? O Botafogo naturalmente recuou, né? Porque o Botafogo, gente, hoje em dia ele não precisa ficar refém de condições de clube nenhum. Essa é a verdade, né? O Botafogo ele é autossuficiente. Então, quer dizer, ele não precisa ficar refém. Se um clube não quer vender o jogador ou dificulta, o Botafogo ele simplesmente, através do seu scout, ele vai buscar outro. É simples assim. Quem perdeu a grande oportunidade vai ser o clube, né? Mas, enfim, a princípio o Botafogo ainda não descartou a possibilidade de trazer o zagueiro Dantas, porém ficou mais difícil pelas tais condições que o Novo Horizontino colocou, né? Enfim, mas vamos ver como é que fica e certamente a gente vai trazer mais atualizações assim que tiver sobre esse caso do zagueiro Dantas. Gente, na questão do Gregory, né? Agora falando sobre as saídas, na questão do Gregory, né? Ele, assim, o empresário dele está muito, assim, deixando o John Texton muito irritado. Nada contra o atleta, entendeu? O Gregory está lá no clube, está treinando, está jogando, está se empenhando, fazendo tudo natural, normal, entendeu? O problema a questão do Gregory não é o próprio jogador, entende só, gente? Não tem nada a ver com o jogador, tem a ver com o empresário dele, que automaticamente quer ganhar, ganhar, né, com a taxa de transferência. Então ele não importa, ele não se importa para onde o jogador vai, desde que o dele, esteja no bolso. O empresário, né, que eu estou dizendo. Então, ele quer botar o Gregory nesse time, esse tal de Al Rayyan, de qualquer jeito, né? Já que o Arthur Jorge se interessou em levar ele para lá. Então, eles estão vendo a oportunidade, o empresário, de mandar o Gregory para lá. Só que o John Textor já falou, não vai sair somente se o Al Rayyan pagar a multa rescisória no valor de 8 milhões e tem que ser à vista, nada de parcelado, entendeu? Então a situação do Grego está desse jeito, gente. Sobre a questão do Alexander Barbosa, né? Sobre a saída dele, né? Que dizem aí as informações estavam dando ele como recebendo uma proposta de um time lá do Catar e não é bem assim, tá, gente? A diretoria ela se manifestou e o que chegou para a diretoria, eles falaram bem claro, não chegou nada, não tem nada a ver. Isso aí é nada mais, nada menos do que uma jogada de marketing da mídia, né? Querendo assunto, querendo inventar história. É como eu falei para vocês no vídeo anterior, né? É, sobre isso, que essa janela de transferência, gente, vai ter muita especulação, muita historinha, muita mentira, entendeu? Coisa de gente querendo like, enfim, é um monte de coisa que vai ter.
Mas enfim, fiquem tranquilos, porque o, o Alexander Barbosa não recebeu nenhuma proposta, tá? E inclusive a multa dele, rescisória, é muito mais alta do que a do Gregory.